Olá, pessoal, tudo bem? Continuando aí na saga das alterações legislativas no aspecto criminal, hoje nós vamos comentar uma alteração feita pela Lei 14.071 de 2020 ao Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que é a Lei 9.503/97. Aliás, essa Lei 14.071 de 2020 entra em vigor exatamente hoje, 12 de abril de 2021. Bom, essa legislação ela modifica o CTB, trazendo uma série de inovações nos aspectos administrativos da lei e ela apresenta uma alteração específica no âmbito criminal, que é a inserção do artigo 312b. O artigo 312b faz referência aos artigos 302, parágrafo 3º e 303, parágrafo 2º. O artigo 302, parágrafo 3º, trata do homicídio culposo na direção de veículo automotor e o seu parágrafo 3º menciona a conduta do agente que pratica o homicídio culposo na condução de veículo sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, impondo uma pena de reclusão de 5 a 8 anos, mais a proibição ou suspensão do direito de dirigir. Esse dispositivo, esse parágrafo 3º, ele foi inserido pela Lei 13.546 de 2017. E ele menciona o parágrafo 2º do artigo 303. O 303 fala da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E o parágrafo 2º trata da mesma situação, do agente que conduz veículo automotor sob influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Também foi um parágrafo inserido pela Lei 13.546 de 2017, com uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, mais a suspensão ou proibição de dirigir. O artigo 312b, inserido pela Lei 14.071 de 2020, menciona que não se aplicam ao artigo 302, parágrafo 3º e ao artigo 303, parágrafo 2º do CTB, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou seja, o artigo 44, inciso 1 do Código Penal. O inciso 1 do artigo 44 é exatamente o dispositivo que fala da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas, do artigo 43 do Código Penal, aos crimes dolosos com pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, não cometidos com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, e também aos crimes culposos, seja qual for a pena. Em suma, essa alteração ao CTB proíbe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos às situações do artigo 302, parágrafo 3º e 303, parágrafo 2º do CTB. Essa alteração legislativa ela vem trazendo aí um tratamento um pouco mais rigoroso em relação a essas situações que envolvam embriaguez, né? Enfim, a utilização de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa nesse contexto. Vale a pena lembrar também que em 2016 nós tivemos uma alteração ao CTB também nesse sentido, né? Relacionada às penas alternativas. Foi a inserção do artigo 312-A, falando que o juiz deve, na aplicação de medidas alternativas, né, de penas alternativas aos crimes dos artigos 302 a 312 do CTB, aplicar como pena alternativa a prestação de serviços à comunidade, em hospitais, em resgate de corpo de bombeiro e assim por diante, né? Tem ali uma série de sugestões ao juiz para a aplicação da prestação de serviços à comunidade. Então, nesse momento, em 2016, a ideia era trazer, ou pelo menos intensificar o caráter educativo, né, em relação às penas alternativas aplicáveis aos crimes do CTB. Agora nós temos aí uma nova alteração legislativa sobre penas alternativas e CTB, trazendo um critério mais rigoroso, um tratamento mais rigoroso relacionado aos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa de trânsito. Bons estudos e até a próxima!